Nesse vídeo eu vou te falar por que eu escolhi o One Person Business, o que é o One Person Business para quem ainda não entendeu a estrutura dele, e como eu estou usando tudo que eu aprendi com o One Person Business para manter a mesma rotina de trabalho, mas numa empresa com mais pessoas. Então eu criei um negócio que é uma prestação de serviços, é uma agência do YouTube. Esse negócio tem mais pessoas, então ele não é um One Person Business. E eu tenho tido que me adaptar a este negócio. Só que, o que eu estou fazendo? Eu não estou mudando a natureza do meu trabalho, eu não estou mudando o meu dia a dia, a minha rotina. Eu estou continuando vivendo como se eu fosse um One Person Business. E aí, finalmente, eu estou entendendo uma coisa que era dito no livro Company of One, que é uma filosofia que você pode aplicar mesmo trabalhando dentro de uma empresa. Pode ser o funcionário de uma empresa e usar essa filosofia de trabalho. Então eu quero te apresentar o que é uma rotina de alguém que trabalha nesse modelo, no One Person Business, e como que essa rotina pode funcionar mesmo dentro de uma estrutura de múltiplas pessoas, que não seja o One Person Business. Para isso, nós vamos só pegar um exemplo do Company of One que vai ser a chave para a nossa compreensão aqui. Veja, o One Person Business é um modelo de negócio que funciona porque existe uma atividade na sua estrutura de trabalho que ela é central para a escala da coisa toda. Lá no Company of One, ele dá o exemplo de um pintor, que o cara ficava o dia inteiro com as filhas dele pintando quadros. Por que o pintor consegue ser um One Person Business? Porque o quadro é centro, o quadro é o gargalo. Se não tem o quadro, não tem o negócio, porque o quadro é o próprio produto. E pintar o quadro é solitário, ele não precisa de ninguém para pintar o quadro, ele precisa de um brainstorming, de um time, não sei o que. Ele vai lá pintar o quadro. Então ele vive da sua arte. Aí o que esse cara tem lá no exemplo? Se eu não me engano, ele tem 1 ou 2 sócios que cuidam da parte burocrática, processual, venda do quadro, essas coisas todas. E ele fica em casa pintando o quadro com as filhas dele. Aquilo é o maior exemplo para mim do que eu quero fazer. O que eu quero fazer? Eu quero ficar em casa, lendo meus livros, gravando meus vídeos e escrevendo meus textos. Todo o meu negócio ele é estruturado para que eu faça essas 3 coisas. Ler, gravar e escrever. E isso é basicamente 90% da minha rotina de trabalho. 10% da minha rotina de trabalho é lidar com coisa burocrática ou com alguém. Que é a mesma coisa que acontece em todo o One Person Business que eu vi. Ou o cara trabalha sozinho, ele lida com ferramenta, inteligência artificial, automação, esse tipo de coisa. Ou ele trabalha com alguém, uma dupla, um braço direito, um sócio, e ele lida com essa pessoa. Só que essa é a menor parte do trabalho. Porque a estrutura é montada em volta disso. Qual que é a estrutura aqui de um negócio digital? O centro, o quadro do cara pintor, aqui é o vídeo. E é o post no Instagram. E é o texto que vai por e-mail. E é o artigo no Substack. É o que a gente chama aqui de conteúdo. É o que o Naval Ravikant chama de mídia. Então aqui para nós, a estrutura do nosso negócio funciona em One Person Business. Por quê? Porque o conteúdo é a nossa escala. E eu tenho que estruturar a minha rotina para que eu passe o máximo de tempo adquirindo, consumindo conteúdo, sintetizando ideias e integrando ideias novas umas nas outras e produzindo conteúdo para as pessoas. Então eu pego é como se eu fosse uma máquina entra input de ideias e sai output de novas ideias. É como, eu acho que eu fiz um vídeo falando sobre isso. Eu sou o filtro de ideias para você. Então, o nosso trabalho é isso. Por quê? Porque é isso que gera a venda. E o que a gente vende? Ou você vai vender algum produto, que pode ser produto físico, você vai vender cuia de chimarrão, pode ser infoproduto, que é vender o seu conhecimento, e aí a natureza do seu trabalho continua a mesma, inclusive, porque aula e vídeo é a mesma natureza de trabalho, só muda o formato do conteúdo. Ou você vai vender ou chimarrão, ou curso, ou vai vender serviço. E aí no serviço você consegue chegar até um determinado ponto sozinho. Então, por exemplo, imagine que eu fosse um gestor de tráfego e eu conseguisse clientes que me pagam 5 mil reais. E eu percebo que eu consigo atender 5 clientes por mês. Eu tenho 25 mil reais. Já é um bom negócio. Porque como gestor de tráfego, prestador de serviço, eu vou ter custo muito baixo. Então já vai funcionar. Mas olha só que coisa. Ou eu estou vendendo produto físico,
o infoproduto ou serviço. No infoproduto é mais fácil você escalar para valores altíssimos sozinho. 50 mil reais, 100 mil reais, 200 mil reais por mês. Por quê? Porque continua dependendo só de mim o negócio. Eu continuo sendo o gargalo. E como tem automação e inteligência artificial, eu consigo botar robô para fazer todo o resto. Inclusive atendimento, que era uma coisa que que eu uso pessoas ainda, são pessoas que fazem, mas tem muita gente que já está migrando para inteligência artificial. Agora, se você vende produto físico, ou você tá com um terceirizado fazendo produto físico para você, sei lá, imagina que eu tenha uma empresa que faz e embala e entrega cuia de chimarrão. É muito possível, eu estou montando o meu negócio de cadernos e provavelmente eu vou ter uma empresa que embala e entrega o caderno. Eu vou ter uma gráfica que vai fazer o caderno, que eu vou pagar, terceirizado, e uma empresa. Então dá para fazer até negócio físico com a Person Business. Eu contrato uma gráfica terceirizado e uma estrutura de logística. Alguém tem um galpão, uma linha de produção e entrega para o caminhão. E o meu trabalho é criar conteúdo, o meu trabalho é produzir mídia. Se é serviço, aí já muda um pouco, porque se é serviço, além de eu produzir a mídia, eu tenho que atender o cliente e prestar o serviço para ele. Então, o prestador de serviço em particular é o que vai ter mais dificuldade de trabalhar pouco com o seu One Person Business. Vamos lá, primeiro, trabalhar pouco é uma mentira. Você vai trabalhar bastante a vida inteira, porque é o que é a vida. Mas se você trabalha com uma atividade que você gosta muito, igual eu, que eu adoro fazer isso aqui, aí fica gostoso. Aí é gostoso trabalhar muito. Você até quer trabalhar muito, entendeu? Então, a questão do serviço é só a carga horária. Você ainda está com muita hora sendo desprendida fazendo algo para outra pessoa. Mas é possível você manter nessa estrutura. Agora, eu abri uma prestadora de serviços, uma agência de YouTube, e eu não quero ficar usando meu tempo, porque senão não dá para eu escalar onde eu quero. A gente já tem múltiplos 5 dígitos de faturamento mensal, e para isso existir, em 6 meses de agência, para isso existir, eu tenho que ter pessoas fazendo. Como que eu continuei mantendo a minha rotina? Porque veja, a minha rotina é acordar, ler livro, gravar vídeo, gravar aula, escrever e-mail, escrever post, dormir. Essa é a minha vida. 2 dias por semana eu presto consultoria individual. A mentoria individual é muito útil, porque ela me mantém em contato com o meu cliente da ponta final, o cara que está vivendo a coisa, batalhando. Então eu não paro de me atualizar nos problemas do dia a dia das pessoas, que vão mudando algumas vezes e algumas vão se mantendo os mesmos. Mas esses 2 dias também são uma escolha, eu poderia retirar isso e eu continuaria faturando bem e lucrando bem. Mas é bom de manter porque a consultoria é um bom valor agregado na hora, eu ganho bem por hora trabalhada e eu me mantenho em contato com o meu cliente. A minha rotina é essa. Aí eu criei uma prestadora de serviço e eu quero manter o mesmo modelo de trabalho. Então, o que eu passei a fazer? Existem 2 atividades que entraram na minha rotina e que por um período elas foram longas, mas agora já quase não existem. A primeira é treinamento de pessoas. Eu preciso treinar algumas pessoas em algumas coisas. Eu não preciso treinar todo mundo, porque tem coisas que nem eu sei fazer. Por exemplo, eu não sou um bom fazedor de thumbnails, de capa de vídeo. Então eu preciso... A designer é que é boa nisso. O que eu forneço para ela? Material para melhorar o senso estético dela. E se ela precisar, curso técnico para ela melhorar a sua capacidade de mexer no Photoshop, por exemplo. Então eu preciso fazer treinamento das pessoas, porque uma vez que elas estão treinadas, a minha rotina volta ao normal. Isso já aconteceu. A pessoa principal para eu treinar na minha agência não é a designer, é a responsável por títulos, thumbs e por compreender como o jogo funciona. Ela vai ter um senso estético, ela vai ter um senso de copyright, ela vai entender como a ferramenta funciona, ela vai entender a dinâmica da internet, ela vai entender como as pessoas pensam. É um treinamento um pouco mais contínuo. Só que são pouquíssimas conversas que eu tenho com ela no WhatsApp, todo dia. Todo dia eu tô falando com ela no WhatsApp, mas eu não preciso de muito mais do que isso. A gente não precisa fazer muita call, vídeo chamada, esse tipo de coisa, reunião. Por quê? Porque o período disso já passou. Então por 2, 3 meses, ou às vezes até mais, dependendo do que você vai fazer, você vai ter que gastar um tempo treinando essa pessoa. Mas uma vez que ela está treinada, você volta para a tua rotina
natural do One Person Business. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a gestão, vamos dizer assim, burocrática, financeira, contábil, processual. Existe um terceiro ponto fundamental também, que eu já vou falar. Essa gestão burocrática, também você pode ou contratar alguém que faz, ou você monta uma estrutura, por exemplo, eu uso o Notion, e essa estrutura do Notion, uma vez montada, ela não precisa mais de alteração. É um dia por mês que eu vou gastar sentando e repassando toda a estrutura e atualizando ela com os detalhes. Então, esse back-office, vamos dizer assim, ferramental, você também vai fazer pontualmente e depois não vai precisar mexer mais. E aí isso ficou estruturado para as pessoas trabalharem em cima. Parte eu fiz, parte as pessoas fizeram. Então elas também vão ter a sua própria autonomia para fazer isso. Existe um terceiro ponto, gestão de pessoas. Eu não faço. Eu não sou um gestor de pessoas. Então o que eu fiz? Contratei alguém para isso. Esse é quando você quer se manter trabalhando em One Person Business. Veja, o centro de ser um One Person Business é não ter muito contato com gente, não ficar o tempo inteiro em reunião, né? Se você está o tempo inteiro em reunião ou está o tempo inteiro tendo que entregar demandas para outras pessoas, aí você está começando a sair da estrutura de One Person Business. Quando eu começo a ter a rotina de lidar com os outros, eu saí do modelo One Person Business. Então o que eu fiz? Coloquei uma pessoa que vai lidar com as pessoas. E eu só lido com essa, que é a mesma estrutura de ter um sócio ou um braço direito. E aí isso resolve o problema da gestão de pessoas. E eu volto ao meu modo One Person Business. Então vamos lá. Qual que é o centro do trabalho? Ler, escrever, gravar. Isso é o que você tem que fazer se você quer viver do digital. Tudo que não é ler, escrever e gravar, eu tenho que soltar ou para uma inteligência artificial fazer, ou colocar numa automação para rodar sozinho, ou contratar gente. O centro de ser o One Person Business é eu ficar só na minha área sem ter que lidar com as pessoas e fazer reunião. Então, por exemplo, eu acho que eu não fiz reunião ontem, não fiz reunião hoje, eu não faço reunião quase nenhum dia. A gente tem de vez em quando, uma vez a cada 15 dias, a gente tem uma reunião lá com todo mundo, um negócio assim, mas eu acabo que nem preciso participar muito, porque eu tenho a pessoa que gere pessoas, então eu tenho uma ponte, e uma vez as pessoas treinadas, eu não preciso mais ficar lidando com mais treinamento e mais reunião. O processo acontece naturalmente no WhatsApp, onde eu tenho muito mais controle do meu tempo. Porque é o seguinte, eu não tenho notificação no meu celular, não tenho notificação no meu computador. Então o WhatsApp é quando eu escolho entrar. Então não é um horário marcado, eu vou ter que entrar obrigatoriamente. Não, eu escolho entrar. Então a natureza do meu trabalho, a minha rotina é... Vou até te dar um panorama da minha rotina. Hoje é terça-feira, estou até olhando meu calendário ali. Hoje eu tenho uma mentoria que eu marquei 2 da tarde, que eu tive que desmarcar quinta-feira passada, que eu estava com o nariz muito ruim. Eu não conseguia nem falar. Aí eu desmarquei e botei hoje, mas terça-feira geralmente nem isso eu tenho. Das 9 da manhã às 6 da tarde, o que eu tenho é só um blocão azul escrito gravação. Eu até vou tentar te mostrar, vamos ver se tem no celular aqui para você ver. Gravação. Então meu dia hoje, ele é só gravar e estudar. Agora é 11h15 da manhã, esse já é o meu 5º ou 6º vídeo que eu gravei hoje, alguma coisa assim. Então aqui, ó, vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Olha isso aqui. Segunda e terça dessa semana. Tá aqui, ó. Então eu tive gravação ontem o dia inteiro e hoje o dia inteiro. Esse gravação é o quê? Eu só tô lendo, escrevendo e gravando. Esse é o meu dia. Eu não vou mostrar o resto porque tem nome das pessoas, né? Mas na terça, na quarta e na quinta de manhã é só aula e gravação. Então tem aula que eu faço como aluno e gravação. E à tarde, mentoria. E sexta-feira são as aulas ao vivo dos meus produtos, ou seja, é gravação, é fazer vídeo igualzinho, é produzir conteúdo, é geração de mídia. Por que o One Person Business me chama atenção e como você deve olhar para ele? Porque o One Person Business é sobre você permanecer fazendo somente a atividade que você quer. É trabalhar do jeito que você quer, é fazer o que você quer e pronto, acabou. Então é você construir um modelo de negócios em que você vai... A sua rotina é do jeito que você quer, você faz o que você quer. Você vai trabalhar bastante? Eu trabalho bastante, cara. Eu tô aqui desde as 9 da manhã, talvez um pouco mais tarde, 9h30, não me lembro. Tava com meus filhos antes. Vou ficar aqui até, provavelmente daqui uns 20, 30 minutos, minha esposa deve estar fazendo o almoço.
Vou ficar com meu filho até 2 da tarde no quarto, porque ele demora para dormir, então eu fico lá lendo alguma coisa. Normalmente eu fico lendo algum artigo que eu assino umas newsletters no Substack, pagas, né? E vou voltar para gravar aqui até 5h30, 6 horas. Então assim, eu passo bastante tempo fazendo meu trabalho. Antes de vir para cá, que aqui é o meu escritório, ele é na minha casa, mas ele é uma edícula, né? Um anexo. Então antes de eu vir para cá, normalmente de manhã eu leio um livro, eu fico lendo, então faz parte do meu trabalho também, mas é uma coisa que eu adoro fazer. E depois que eu terminar aqui, 6 da tarde, eu vou levar meu filho para andar e coisa e tal, e brincar com eles, e jantar, botar para dormir, até umas 8h30. 8h30, eles estão todos dormindo, minha esposa está lá tomando o banho dela, eu venho aqui, às vezes eu gravo outro vídeo, às vezes eu leio mais livro, então assim, não é como se eu trabalhasse pouquinho, eu venho e trabalho 2 horas por dia. É que o meu trabalho é a atividade que eu mais gosto de fazer, e é isso que você tem que entender. Você precisa identificar qual é essa atividade precisa ser o centro da escala do seu negócio, porque aqui no digital, para funcionar o negócio, ele vai girar em torno de você. As pessoas vão querer ficar com você, vão querer estar do seu lado, vão querer ficar perto de você. Então você vai construir tudo em volta de você, ou seja, você tem que identificar quais são as atividades que são centrais no seu negócio, que você quer continuar fazendo, e você tem que montar a sua rotina para fazer elas. Se você conseguir fazer isso só com automação, inteligência artificial, 2 sócios, pronto, você tem um one person business, você tem um negócio de uma pessoa só. Já falei 1000 vezes, nome marqueteiro. É negócio de 2, 3 pessoas, não é uma pessoa só muitas vezes. Dá para ser uma pessoa só? Dá. Dá para ganhar bastante? Muito dinheiro. Eu conheço gente que ganha 1 milhão no ano com uma pessoa só o cara fazendo sozinho. Então dá para ser assim. Precisa ser assim? Não, você pode ir super enxuto, na ideia de ficar enxuto e se proteger na sua atividade. Percebeu que é possível escalar, que é possível contratar mais gente, sentiu uma vontade de pensar nos outros, de usar o seu dinheiro para pagar outras pessoas, para ajudar elas a também sustentarem suas famílias. Ficou com vontade de fazer alguma coisa que exige outras pessoas para acontecer. Isso é o que aconteceu comigo. Quando eu resolvi o problema de cuidar da minha família, começou a me vir um incômodo natural. Cara, não dá pra eu só ficar guardando dinheiro, comprar carro melhor e casa melhor e sei lá o que. A vida não pode ser só isso, é muito sem graça. Imagina a sua vida, é só você comprar coisas melhores para você. Pô, cara, isso é um sinal de que você está doente. Se você tem, a sua vida é isso que você deseja, você está doente. Porque a vida tem que ser fazer mais o bem, ficar com vontade de ajudar os outros, ficar com vontade de fazer os outros prosperarem, ficar com vontade de ajudar as outras pessoas a se darem bem também. Ver a pessoa do teu lado que tá precisando e querer ajudar ela. Então, sei lá, eu contrato gente assim, ó, pô, tô precisando, tá bom, chega aí, vamos trabalhar, velho, trabalha pra mim aqui uns 3 meses, trabalha aqui pra mim 1 ano. Eu já achei gente boníssima fazendo isso. Ó, tá precisando de um salário aqui, beleza, chega aí, vamos ver o que a gente faz. Pessoa excelente, tá comigo até hoje. Então, quando você sentir essa necessidade, o One Person Business, o negócio de fazer sozinho é que você vai resolver a tua vida. Você resolveu as tuas finanças, resolveu a tua casa, resolveu a tua família. Aí vai bater um incômodo. Um incômodo que é natural em qualquer um que vai viver só materialmente. Tá, agora eu tenho dinheiro, começo a sobrar, eu tô guardando um pouco, eu tô comprando coisa melhor, agora eu compro roupa melhor, coisa melhor. Agora vai vir um incômodo. Quando esse incômodo surgir, você vê que você precisa de outras pessoas para fazer as coisas. Se você é igual eu, que tem uma personalidade que não pode ficar lidando assim com gente o tempo inteiro, eu fico meio estafado, assim, não sou o cara super social que consigo ficar com um monte de gente ao meu redor, não dá, eu preciso de respiro, ficar sozinho, entendeu? Eu preciso ficar com meus livros aqui furnado. Se você é um pouco assim igual eu, você não vai trazer as pessoas para você ficar lidando com elas, fazendo reunião atrás de reunião o dia inteiro. Não, você vai trazer elas, vai criar uma estrutura para elas trabalharem, vai criar uma estrutura para o negócio crescer, vai colocar gente melhor do que você para lidar com essas pessoas e vai voltar para a tua rotina de One Person Business. Isso é o que eu estou tentando te mostrar com esse vídeo, que você pode identificar essas tarefas, começar a executar elas, em coisa de 2 a 3, 4, 5 anos o teu negócio vai funcionar, você vai sentir esse incômodo natural e talvez você já esteja nessa fase, aí você vai montar uma estrutura que vai conter outras pessoas. Aí essa estrutura montada, você vai trabalhar nessa estrutura, mas fazendo isso daí. Se você está numa empresa,
é possível você ir moldando, dependendo da empresa, tá? Dependendo da empresa não vai dar certo. Na empresa você vai conseguindo moldando o seu trabalho para você fazer só essas coisas que mais geram impacto e que você mais quer. Se você for sagaz e a empresa permitir, você vai conseguir fazer isso lá dentro. Então você vai ter que sair e fazer isso de outro jeito. No geral, eu prefiro empreender e cuidar da minha vida sozinho, sem ter que estar trabalhando para outra pessoa numa empresa. Porque senão você vai ter que fazer o que ela quer e pronto, acabou. Então, o que eu sugiro para você? Vamos dizer assim, um passo a passo para a gente finalizar isso. 1. Identifique as atividades centrais que alavancam o seu negócio que você adora fazer. No meu caso é ler, escrever e gravar. 2. Aprenda a usar ferramentas para que você saiba fazer a coisa andar sozinho. Por quê? Porque sozinho tem baixo custo, não tem que lidar com ninguém, você consegue arrumar a tua vida. Você arruma a tua vida financeira assim. Você aprende a vender, aprende a entregar e aprende a fazer toda a operação sozinho. As ferramentas no começo vão te dar mais trabalho, uma vez que você aprender e masterizar elas, você diminui demais a sua carga de trabalho, vai gastar 1 a 2 horas por dia nas ferramentas, nas automações, nas inteligências artificiais e por aí vai. Aí, tá com essa estrutura sozinha funcionando, você tá começando a faturar e tá sobrando no seu bolso, você pode dar o terceiro passo, que é quem eu posso ajudar, como eu posso estruturar isso ao redor de pessoas e como eu posso aumentar o alcance do meu trabalho graças a essas pessoas. Então as pessoas vão me ajudar a alcançar mais gente. Ou seja, no final é possível que tu ganhe até mais dinheiro. No começo talvez não, mas no final pode ser. Aí você vai criar essa estrutura e vai achar alguém que complementa as suas skills. Então, eu gosto da estrutura das 3 pessoas: empreendedor, gestor e executor. Eu sou empreendedor e um tanto executor. Então eu preciso de um gestor, botei um gestor e resolvi meu problema. Se você é gestor e precisa de um visionário, você vai botar um empreendedor do teu lado. Se você é um executor, mas precisa de alguém para gerir, você vai botar um gestor do teu lado. É assim que você tem que pensar. Empreendedor é quem tem a visão, as ideias, os produtos, as coisas novas. O executor é quem bota a mão na massa. E o gestor é quem cuida das operações e das pessoas. Podem ser os 3 em 1, você pode ser uma pessoa só e ser capaz de fazer esses 3. Pode ser que você seja mais parecido comigo, que eu sou um empreendedor e um tanto executor, mas nada gestor. E aí você acha as pessoas que complementam o que você faz, coloca elas e a coisa roda e você continua trabalhando nesses moldes. Se você quer aprender mais, entender passo a passo, detalhe por detalhe, ferramentas, habilidades, tudo o que você precisa para viver no modo One Person Business, tem um link na descrição com a proposta da UPB School, é a única formação que existe sobre isso no Brasil. E você vai aprender tudo o que você precisa para trabalhar sozinho neste modelo ou construir uma estrutura como eu tenho feito neste modelo. Na proposta tem toda a explicação concisa, certinha da coisa, séria, sem nenhuma firula de copyright em gatilho mental. Se você tiver dúvidas ainda, ao final da proposta você vai ver uma possibilidade de falar ou com a Juliana ou com a Larissa que vão te ajudar a solucionar essas dúvidas. Eu acredito que se você gostou desse vídeo, do conteúdo e chegou até aqui, a escola é para você. Clica no link na descrição para saber mais. Tamo junto.